Tudo bom? Eu sou Ed Van Feu e esse é o nosso Vivendo e Escrevendo. Hoje eu conto um pouquinho sobre a aventura de viver de escrever. Hoje eu vou dar uma dica para quem tem vontade de escrever livros esotéricos, ou seja, livros sobre misticismo. Você sabe que, apesar de eu ser conhecida pela Wicca e por livros esotéricos, eu comecei mesmo escrevendo ficção e fantasia com o livro O Portal. E depois eu prossegui com alguns quadrinhos e esses quadrinhos, alguns deles acabaram virando livro. É o caso, por exemplo, de Alcateia e Crônicas Limiar. E acabei atraindo muito a atenção, especialmente da galera mais nova, com a trilogia Lua das Fadas. Ou seja, para mim, o caminho, de escrever, ele sempre começa e termina dentro das histórias, que eu sou apaixonada pelas histórias. E dentro, é claro, das histórias eu sempre coloco o elemento fantástico, sobrenatural, ocultista, mágico, místico, que é o que eu entendo, que eu gosto de estudar, eu adoro essas coisas. Em algum momento eu eu escrevi a Olha à Frente, que era uma revista de humor para a Escala, e eu vi, era a época que estava se falando muito de anjos, com a Mônica Bonfilho, ela tinha publicado o livro Anjos Cabalísticos e tinha feito um enorme sucesso. E eu já estava trabalhando com anjos, estava fazendo vários rituais e eu perguntei se eu podia fazer um livro de anjos. E o Nilson falou, não, pode fazer. Mas aí eu falei, mas Nilson, eu não tenho computador. A gente está fazendo com outra pessoa, não posso fazer, não posso pagar o serviço da diagramadora, na época era um serviço caríssimo, para ela fazer isso. Ele falou, não precisa pagar, faz o seguinte, acho que foi ele e o Ercílio que falaram para mim, faz o seguinte, faz o seu texto e faz os seus desenhos, que na época eu ainda ilustrava os meus próprios livros. E aí faz os desenhos, faz a capa, manda tudo separado pra gente, a gente vai montar aqui, tá bom? E te paga integral. Beleza, eu fiquei toda feliz, gente, era o meu primeiro trabalho solo, porque até então eu só tinha trabalhado com a equipe, com a revista Olha à Frente, que era só de humor, quadrinho, ela era bem esquizofrênica, assim, bem maluca a revista. Adorava ela, mas ela era maluca. E o Anjos eu ia voar sozinha. Só que aí, detalhe, eu não tinha computador, eu não tinha onde escrever, e tudo era bem, assim, básico, Era idos lá de 1996, tá, gente? Aí já tem um bocado de tempo. E aí eu fiz, fiz o desenho da capa, aquela capa é minha, fiz os desenhos internos e fiz o meu texto. O meu texto para escrever, eu ia na casa de uma amiga, Ana Clara, que tinha computador e escrevia de manhã cedinho, antes dela ir para a escola, para o trabalho, desculpa, antes dela ir para o trabalho ou para a faculdade, eu não lembro direito o que ela estava fazendo, e ficava lá escrevendo e tal, e teve um dia que eu estava quase terminando. Eu cheguei lá, tinha uma festa, tinha acabado de ter uma festa da irmã dela, da Ju. E um monte de gente estava dormindo no quarto que tinha um computador. Uma casa enorme, uma casa de 2 andares. E eu falei, peraí, mas essa gente não tinha outro lugar para dormir? Tinha que ser o único lugar que tem um computador nessa casa? Aí ela falou, pois é que a gente não pensou que você vinha de manhã. Eu estava indo todo dia. A gente não pensou, mas daqui a pouco eles acordam. Eu falei, olha, cara, não posso esperar não. Aí eu entrei no quarto, acordei todo mundo e botei todo mundo para fora. Isso porque a casa não era minha, para você ver como eu queria escrever. Mas porque aquilo, gente, para mim, era muito importante. Era um trabalho. Hoje você vê, é uma revistinha. É uma coisa bem bobinha mesmo, Mas eu escrevi aquilo com coração, eu escrevi aquilo com amor, eu escrevi aquilo com desejo, porque o meu sonho era escrever. Independente de ser esoterismo, ficção, meu sonho era escrever. Aí esse longo preâmbulo foi para dizer para vocês que escrever esoterismo não é tão difícil, mas também não é tão fácil. Para mim foi um pouco mais difícil porque eu não tinha computador. Mas eu dei muita sorte porque eu já tinha um conhecimento prévio. Eu já tinha trabalhado e estudado muita coisa sobre magia por muito tempo antes. Então, para mim não foi tão difícil. Para você escrever sobre alguma coisa, você tem que ter conhecimento sobre aquilo. Então, se você quer escrever sobre qualquer assunto místico, você precisa de 2 coisas, na minha opinião, dentro do que as pessoas buscam hoje. Você precisa de informação, e a informação não basta aquela do livro que você acabou de ler. Você tem que ler vários livros, se possível em outras línguas, sobre aquele mesmo tema, para você ver outros pontos de vista. E 2, tem que ter a sua própria versão, a sua própria visão daquele tema. Para isso você tem que ter
prática, você tem que exercer aquilo. Uma coisa que me irritava quando eu lia livros esotéricos ou ocultistas, lá atrás, eu lia inclusive muitos artigos em revistas também, era que a pessoa que escrevia, ela nunca se comprometia. Ela sempre falava algo do gênero: diz-se que, supõe-se que, acredita-se que, muitas pessoas pensam que. Então, havia assim uma espécie de medo de você assumir que aquilo ali era real, né? Então, o que acontecia? Eu não sentia fé naquela pessoa. Quando eu fui escrever, eu escrevi em primeira pessoa e eu falava: eu acredito, eu fiz esse ritual, isto assim aconteceu, o anjo tal falou comigo, por mais que fosse parecer completamente maluca para o cidadão comum, né? A pessoa mediana, a pessoa que não acredita naquilo. Eu não me importava, porque eu não estava escrevendo para essa pessoa. Eu estava escrevendo para pessoas como eu, pessoas que estavam abertas e dispostas a mergulhar em outros mundos. Depois desse livro de anjos, vieram outros livros, muitos outros livros esotéricos, vieram mais livrinhos de anjos, veio um livro oráculo, que era o livro do destino, que era muito legal, tudo com ilustração minha também, até vir finalmente umas revistinhas de horóscopo, que eu não gostava muito de fazer não, dava muito trabalho, pouco dinheiro. Mas quando eu finalmente gostei dela, ela acabou, durou 2 anos. Aí eu fiquei assim, poxa, agora que eu estava gostando, aí tiraram meu doce. E foi aí que veio a Wicca. Tá? E aí um dia eu falo sobre a Wicca. Mas eu achei muito legal a experiência de conversar com você, leitor, com a sinceridade com que eu estaria falando com um amigo. E isso foi muito legal, isso para mim fez toda a diferença. E eu sei que eu acho que eu criei escola, porque eu sei que eu acho ótimo, né? Não, eu acredito mesmo que eu criei uma escola, porque muitas outras pessoas estão escrevendo, estão usando esse mesmo método, né? Que é falar o seu ponto de vista, o que você acha, a sua experiência, que é isso que as pessoas precisam ouvir. A sua experiência, como é que foi para você. Mas isso nunca vai te tirar da obrigação de estudar sempre, tá? E, como eu falei, estude sempre, estude muitos autores, nunca pare e você sempre vai estar aprendendo alguma coisa nova. Se você quiser escrever esoterismo, essas são as dicas que eu tenho para você. E eu fico por aqui, eu sou Ed Van Fel, esse foi o nosso Vivendo e Escrevendo. Se você gostou, deixa o seu curtir, se inscreva no canal e toda quinta-feira a gente está aqui com um novo vlog só sobre escrever e viver de escrever. Se você tiver alguma sugestão sobre o que mais você quer ouvir neste tema, coloca aqui nos comentários. Mas todo dia no meu canal tem um vlog sobre um tema diferente. Um super beijo e até a próxima!